Vamos lá. De onde vem o termo romântico? Romântico vem de romance. O que é romance? Durante o período medieval, a Europa estava sob a colonização, estava sob o julgo de um poder colonial, do Império Romano, né? Tinha um monte de povos em todos os lugares da Europa. Povos tidos como bárbaros. Os anglo-saxões, os galeses, os francos, os célticos. Eles eram os povos bárbaros nativos, eram os povos indígenas da Europa. E aí o Império Romano colonizou eles e impôs uma língua, que era o latim. Existia uma corruptela do latim. Esses povos, eles falavam um latim vernacular, um latim misturado com as suas línguas nativas, que depois veio a formar o francês, o inglês, o espanhol, o português, o galego, o galício, etc. Dessas derivações do latim, elas eram chamadas de romance, porque significa um tipo de românico, né? Uma fala à moda dos romanos, mas que não é necessariamente romano. Então é latim com gíria, é o latim da quebrada, entende? E a galera fala, vamos resgatar isso. Nessa época foram escritas uma série de histórias. Os povos nativos da Europa de então, os francos, os galeses, anglo-saxônicos, etc., não tinham palavra escrita, eles transmitiam as histórias deles oralmente, né? As histórias eram todas de tradição oral. Depois da colonização do Império Romano, eles passaram a grafar as histórias. Então as histórias que tinham mitos pagãos, que falavam do folclore deles, né, folklore, conhecimento popular, da cultura do povo, que falava dos mitos antigos deles, e que se misturava muito com as histórias de cavalaria, né, do período medieval, eram chamadas de romance. Então, eles começaram, durante o romantismo, eles foram resgatar essas narrativas. Essas narrativas falam do quê? De heróis, falam de cavaleiros. E isso está muito ligado ao espírito romântico, o heroísmo. Fala também de um amor galante, um amor muito rasgado. Isso está ligado ao espírito do romantismo. E fala de paganismo. Então, como eles vão resgatar essas histórias, eles vão retomar esse termo romântico, tá? E aí a gente tem o romance, o gênero literário que vai surgir durante o romantismo. O que é o romance? São histórias, né, literatura, escrita tradicionalmente em prosa, às vezes em poema também, mas tradicionalmente em prosa, que era dirigida à classe média letrada e às massas populares. Então ele não era escrito com um monte de firula, que nem os poemas clássicos, ele era mais direto. Ele contava história de heróis, de aventuras, de cavaleiros, sabe? Tipo, sabe, história de capa e espada. Então isso tá muito ligado no romance. Hoje em dia, a gente chama de romance qualquer história narrativa com começo, meio e fim, muitos personagens, que seja longa, que tem vários capítulos. Então, Quincas Borba é um romance. Angústia, do Graciliano Ramos, é um romance. Harry Potter é um romance. 50 Tons de Cinza é um romance, tá? O surgimento do romance é muito importante porque ele é uma literatura que todo mundo consegue ler. Você não precisa conhecer a história do país para ler um romance. Você não precisa de uma tremenda base mitológica para ler um romance. Você acompanha aquele personagem desde o começo. Isso está muito ligado com a ascensão dessa classe média e da burguesia letrada. Por quê? Tem as ideias do liberalismo colocadas aí. Um sujeito que sozinho pode mudar o destino da humanidade, ou se meter em várias aventuras, ou enriquecer, ou enfrentar piratas. É sobre um sujeito comum, um anti-herói, com quem eles podiam se relacionar. Está muito ligado também com o ensino e o Estado laico. Então antes a literatura e a poesia estavam muito ligadas a valores religiosos. Você tinha que ficar falando da igreja, falando de Deus. Agora não, agora você fala de outras coisas. Está ligado também com a consolidação de um sistema literário. Então agora a gente tem gente vendendo livros profissionalmente, os livros se popularizaram, livro agora é barato, as escolas cresceram, tem muita escola, tem gente que escreve profissionalmente, então você pode ser um escritor e ser pago por isso. Então você troca o mecenato, que era, você precisava do favor de um rei,
e aí você tinha que agradar aquele rei, e agora você tem um editor, que é o jornalista, o dono do jornal ou da editora, que ele só quer ganhar dinheiro. Então você escreve o que você quiser, cara. Você não precisa se prender aos valores da coroa. Surge a imprensa e o folhetim. Então o jornal começa a circular a rodo. E aí o folhetim, que é a literatura escrita em capítulos que vai sendo publicada em cada edição, tipo os episódios de uma série, quando a Netflix só solta um episódio por semana, sabe? Isso vai popularizar essa literatura. O Machado de Assis escreveu Quincas Borba como folhetim, né? Cada capítulo saía uma vez por semana no jornal. E tá ligado às revoluções político-sociais, tá certo? Então o romance ele vai falar muito dessas revoluções. Alguma questão até aqui?